Tenho um carinho muito grande por este filme. É muito difícil parecer que você está se divertindo quando, 37 anos após seu lançamento, Dirty Dancing ainda nos deixa sem fôlego. O adorado filme de 1987 transformou Patrick Swayze e Jennifer Grey em superestrelas. Mas você sabia que ele quase não foi lançado? Pois é, o filme de romance mais icônico dos anos 80 quase foi descartado. E os motivos, além de diversas cenas do filme que passaram despercebidas, são difíceis de acreditar. Felizmente, estamos aqui para analisar tudo e revelar todos os segredos despercebidos das cenas escondidas de Dirty Dancing. Se há algo em comum entre os filmes que quebram recordes, é que geralmente há alguma discussão sobre o título. Veja, por exemplo, os problemas com a mudança de título do filme Uma Linda Mulher, de 1990, que originalmente se chamaria $3.000. Mas antes de Richard Gere e Julia Roberts brilharem nas telas e conquistarem nossos corações com suas atuações, tivemos Patrick Swayze e Jennifer Grey em Dirty Dancing. Na época do lançamento do filme, no final da década de 1980, nudez em cena e títulos escandalosos eram um grande tabu. Naturalmente, os produtores tentaram evitar qualquer tema que pudesse desagradar o público em geral. No entanto, os produtores do filme não perceberam que o título Dirty Dancing era um tanto escandaloso. Na verdade, tornou-se um problema tão grande que levou os agentes de censura a hesitar, pois inicialmente acreditaram que se tratava de um filme impróprio para menores. O filme foi baseado em acontecimentos reais da roteirista Eleanor Bergstein, que mais tarde revelou em uma entrevista que as autoridades na fronteira canadense retiveram as cópias diárias do filme porque pensaram que era um filme impróprio para menores. O estúdio ainda estava bastante irredutível quanto ao título que queria para o filme, e assim, Dirty Dancing foi mantido. Patrick Swayze, por outro lado, não ficou muito satisfeito com o resultado. Segundo ele, detestava o nome do filme e chegou a lutar para que fosse chamado de outro. Ele compartilhou suas queixas durante uma entrevista em 1987 com o repórter Bobby Wigand, onde admitiu que detestava o título Dirty Dancing e que preferia que o filme tivesse outro nome. Ele acrescentou que esse foi o título escolhido pelo estúdio e, infelizmente, eles ficaram presos à divulgação de um filme com um título que nem mesmo os atores gostavam. Bem, não sabemos bem o que pensar das queixas de Patrick, considerando que a outra opção de título era I Was a Teenage Mambo Queen. Então, Sim, vamos agradecer a Deus por finalmente terem decidido pelo título original. A discussão sobre o título não foi a única ameaça ao filme Dirty Dancing que todos conhecemos e amamos, já que houve mudanças mais radicais que teriam alterado o filme completamente. E esta foi talvez a maior delas: outros atores. Não é incomum ouvir que um papel quase foi para outro ator, mas quando esse papel rende milhões de dólares e catapulta um ator para uma popularidade estrondosa, as pessoas não podem deixar de se perguntar quem poderia ter perdido a chance de se tornar a próxima grande estrela da TV. O papel do taciturno instrutor de dança Johnny Castle em Dirty Dancing é um ótimo exemplo. Atores como Billy Zane, Benicio del Toro e Val Kilmer foram todos considerados antes de Patrick ser escalado para o papel que o transformaria em um astro. Curiosamente, Patrick havia treinado extensivamente nas escolas de balé Harkness e Joffrey, o que o tornava praticamente uma escolha óbvia para o papel. Ainda assim, ele tinha problemas pessoais que poderiam ter dificultado o processo de seleção. De fato, o filme quase não contou com Patrick, já que foi confirmado no início das filmagens que Billy Zane interpretaria Johnny. Por fim, ele teve que ser dispensado quando os produtores perceberam que não havia química entre ele e Johnny. No entanto, também se diz que o diretor insistiu na escolha de dançarinos como Patrick, que também sabiam atuar, pois não queria ter que usar dublês.
Da mesma forma, antes de Jennifer ser escalada como Baby, atrizes como Sarah Jessica Parker e Winona Ryder fizeram teste para o papel. Jennifer revelou posteriormente que recebeu $50 mil americanos pelo filme, uma quantia modesta considerando o sucesso que o longa alcançou. Além disso, apesar de sua experiência anterior trabalhando com Patrick em Red Dawn, Jennifer, ao contrário de seu colega de elenco, não era dançarina profissional. Admitiu que estava apavorada em dançar com ele. Ela compartilhou isso em uma entrevista de 2016, na qual afirmou que Patrick era um ótimo dançarino e destemido. Nas palavras dela, a coragem dele combinada com o meu medo, assim como a falta de judaísmo dele e o meu judaísmo exacerbado, criaram uma dinâmica quase como um casamento de opostos. Ele toparia qualquer coisa e eu teria medo de fazer qualquer coisa. Vendo como eles se davam bem no filme, ninguém imaginaria que inicialmente havia tensão entre os dois protagonistas e que eles frequentemente entravam em conflito devido às suas diferentes abordagens à atuação. O próprio Patrick descreveu esses conflitos iniciais em sua autobiografia de 2009, The Time of My Life. Ele escreveu que Jennifer parecia particularmente emotiva, às vezes caindo em lágrimas se alguém a criticasse. Outras vezes, ela entrava em estados de espírito bobos, obrigando-os a repetir as cenas várias vezes quando começava a rir. Essa tensão era evidente no set de filmagem, e os cineastas tiveram que se esforçar para manter a química entre os personagens, apesar do atrito fora das telas. No entanto, foi justamente essa tensão que contribuiu para a química palpável em cena que o público adorou. A dinâmica entre a confiança de Patrick e a vulnerabilidade de Jennifer adicionou profundidade ao relacionamento dos personagens, tornando a conexão entre eles ainda mais cativante. Inesperadamente, Dirty Dancing tornou-se um enorme sucesso e as performances de ambos os atores foram amplamente aclamadas. A interpretação de Patrick como Johnny Castle o transformou em um galã e um nome conhecido por todos, enquanto o papel de Jennifer como Baby se tornou icônico. Em retrospectiva, as escolhas de elenco e a dinâmica dos bastidores parecem quase fortuitas, a ponto de os fãs do filme não conseguirem imaginar outros atores incorporando os papéis tão bem quanto a dupla original. Para muitos, é um lembrete fascinante de como a combinação certa de talento, timing e até mesmo tensão pode criar história no cinema. Cenas não roteirizadas. Não há como negar que, do início ao fim, Dirty Dancing deixa o público com uma sensação de alegria e nostalgia. No entanto, já é sabido que o clima nos bastidores era bem diferente. Já mencionamos que os atores principais tiveram um pouco de dificuldade para se encontrar no início, mas, como resultado disso e de outros problemas, o processo de filmagem foi repleto de desafios. Para ilustrar, um dos momentos mais queridos do filme é a montagem musical em que Johnny e Baby ensaiam o mambo para a grande apresentação e Johnny acaba passando os dedos pelo braço de Baby. Essa cena, repleta de risadas incontroláveis de Baby e da crescente frustração de Johnny, foi totalmente improvisada. Chocante, não é? Na verdade, as risadas eram todas da Jennifer, já que ela realmente tinha muita cócega. Agora, você deve estar se perguntando se a irritação subsequente de Patrick também foi real. E a resposta é sim. Ele estava realmente chateado com o riso espontâneo de Jennifer. De acordo com Linda Gottlieb, a produtora, eles nem se lembravam de ter essa filmagem, porque acabaram gravando a cena em que Jennifer não ri. Foi só na sala de edição que o editor de dança encontrou a cena que todos conhecemos e adoramos. Linda contou que, quando a viram pela primeira vez, caíram na gargalhada, o que os levou a mostrar a cena para Jennifer e Patrick, que também caíram na gargalhada ao vê-la pela primeira vez. As risadas não eram apenas porque a cena era fofa e divertida, mas porque todos tinham se esquecido completamente de que aquilo tinha acontecido.
no film. Eles acharam tão engraçado que decidiram usar a cena. E voilà! Ela se tornou uma das cenas mais memoráveis do filme. Outro momento improvisado que entrou para o filme é a cena divertida em que Johnny e Baby dançam ao som de Love is Strange, de Mickey e Sylvia. Talvez você se surpreenda ao saber que um momento tão emocionante também não estava no roteiro. Na verdade, os atores não sabiam que as câmeras estavam gravando enquanto ensaiavam para a cena seguinte, o que permitiu que as câmeras capturassem a interação espontânea e a química genuína entre eles, adicionando um toque autêntico e cativante ao filme. Infelizmente, apesar desses momentos de alegria espontânea, a experiência geral de filmagem foi difícil devido às condições em que filmaram e ao relacionamento de Patrick e Jennifer fora das telas. No film, o resultado foi um filme que será amado por muitas gerações. Não podemos deixar de nos perguntar se ainda teríamos algumas dessas cenas memoráveis se os diretores tivessem escolhido outros atores para os papéis. Definitivamente não. Temperaturas frias. Quando falamos das condições de filmagem de Dirty Dancing, certamente não podemos ignorar a icônica cena do elevador no lago, um momento que se tornou um ponto de virada para Patrick e Jennifer, que se aproximaram por meio da experiência exaustiva. No entanto, a cena é mais complexa do que aparenta. As filmagens começaram em 5 de setembro de 1986, e terminaram em apenas 43 dias. Mas a produção enfrentou inúmeros desafios, um dos quais foram as condições climáticas extremas. Na tela, a atmosfera parecia ensolarada, mas fora dela, as temperaturas externas chegavam a 40 graus Celsius, e havia o calor dentro do estúdio, que se intensificava com a câmera e os equipamentos de iluminação, elevando a temperatura a sufocantes 49 graus Celsius. Aliás, o coreógrafo Kenny Ortega relatou que, em um dia particularmente exaustivo, 10 pessoas desmaiaram em apenas 25 minutos de filmagem. A veterana atriz Paula Truman, que interpreta a Senhora Schumacher, também desmaiou e precisou ser levada às pressas para o pronto-socorro local devido à desidratação. Patrick também precisou de atendimento médico, pois sua dedicação em realizar suas próprias cenas de ação resultou em múltiplas quedas do tronco durante a cena de equilíbrio, lesionando gravemente o joelho e exigindo a drenagem do líquido inchado. A cena do levantamento, embora desafiadora de filmar, tornou-se uma das que melhor capturaram a perseverança e a dedicação do ator. Jennifer refletiu sobre essa experiência em seu livro de memórias de 2022, Out of the Corner, no qual revelou que ela e Patrick reservaram o infame levantamento para a cena final de dança, querendo garantir que fosse capturado perfeitamente. O que vocês veem entre nós naquela cena também foi real, escreveu ela. Gratidão real, respeito real, carinho real. Se isso não é amor, o que é então? No film, todas as dificuldades enfrentadas durante as filmagens valeram a pena. A autenticidade das emoções e a química entre o casal protagonista transcenderam a tela, contribuindo para o legado duradouro do filme. Falando em condições climáticas durante as filmagens, os decoradores de cenário tiveram que se esforçar ao máximo para manter a atmosfera de verão. Como conseguiram fazer isso em pleno inverno? Devido a atrasos, as filmagens de Dirty Dancing foram transferidas para o outono, obrigando a equipe a usar a criatividade para manter a ilusão de um verão quente no acampamento de Kellerman. Na realidade, as cenas foram filmadas no outono, o que exigiu alguns truques inteligentes. A grama e as folhas foram pintadas de verde com spray para simular um visual de verão. Mas o verdadeiro desafio era a temperatura. A infame cena do mergulho, que se tornou icônica, foi filmada em outubro, quando a temperatura do lago havia caído para 4 graus Celsius. Apesar da alegria de sua personagem, Jennifer admitiu mais tarde que a água estava terrivelmente fria, revelando que só conseguiu suportá-la porque era jovem e estava com fome.
Patrick também relembrou as condições brutais em sua autobiografia, descrevendo o lago como horrivelmente frio, com uma hipotermia intensa, e observando que a cena foi filmada repetidamente. Com o verão já no passado, a cena no lago em que Johnny levanta o bebê foi uma provação dolorosa, agravada pelas próprias dificuldades físicas de Patrick. Apesar de sua formação em balé e dança moderna, as exigências rigorosas do filme foram difíceis para ele. No entanto, seu comprometimento em entregar uma atuação autêntica levou à criação da inesquecível cena do lago. Apesar das condições adversas, os desafios foram além da água gelada. O treinamento de dança de Patrick, que durou uma vida inteira, foi levado ao limite pelas inúmeras sequências de dança, mas sua atuação em frente às câmeras jamais revelou a dor que ele suportou. Seu profissionalismo garantiu que cada movimento parecesse natural, contribuindo para o apelo duradouro do filme e para a inegável química entre os atores principais. As dificuldades compartilhadas durante as filmagens não só os aproximaram, como também contribuíram para o sucesso do filme, o que foi vital, já que os dois atores principais não se davam bem inicialmente e tinham problemas de química. Imagina-se que a química entre a dupla dinâmica, dentro e fora das telas, fosse impecável. Embora pudesse parecer assim na tela, o cenário entre os atores nos bastidores era completamente diferente. Poucas pessoas sabem disso, mas Dirty Dancing não foi o primeiro filme em que esses dois atores contracenaram. Na verdade, foi no clássico de 1984, Red Dawn. Segundo pessoas que sabiam do relacionamento deles durante as filmagens, esse foi o início das tensões na relação, o que teria deixado os produtores hesitantes em escalar Patrick ao lado de Jennifer em projetos subsequentes. Embora não se saiba ao certo o motivo da ruptura, é sabido que eles frequentemente discordavam devido aos seus estilos de atuação diferentes. Felizmente, apesar de qualquer atrito subjacente, eles conseguiram deixar de lado suas diferenças por tempo suficiente para criar um filme culturalmente significativo. Anos depois, Jennifer revelou ao The Hollywood Reporter, refletindo sobre a dinâmica entre eles. A coragem dele e o medo que eu tinha eram como um casamento onde você tem dois opostos. Ele faria qualquer coisa e eu teria medo de fazer qualquer coisa. Pode parecer surpreendente, mas a química que os espectadores viram na tela nem sempre se refletia na vida real. Há relatos de que, embora demonstrassem uma conexão convincente no filme, graças às suas habilidades de atuação, frequentemente entravam em conflito nos bastidores, chegando até a discutir antes mesmo do início das filmagens. Em sua autobiografia, Patrick relembrou momentos de atrito, afirmando que, após longos dias de filmagem, as tensões aumentavam. Em momentos como esses, Jennifer podia ficar bastante emocionada, chegando a chorar ocasionalmente se fosse criticada. Outras vezes, ela dava risadinhas, fazendo com que refilmassem as cenas. Kenny, que trabalhou em estreita colaboração com a dupla, refletiu sobre a relação de trabalho deles, dizendo que ambos contribuíam muito todos os dias. Às vezes era conflito, às vezes era amor. Mas, no fim, havia algo inexplicável entre os dois. Eram como fogos de artifício humanos. Você pode estar se perguntando por que ambos foram escalados, considerando suas diferenças, mas talvez se surpreenda ao saber que os dois se saíram muito bem no teste de química. Na verdade, para que trabalhassem juntos de forma harmoniosa, eles tiveram que rever o teste anterior para relembrar o quão bem haviam interagido, e funcionou perfeitamente. Esses vislumbres dos bastidores revelam a complexidade de sua relação profissional. Apesar das diferenças pessoais, eles conseguiram entregar performances memoráveis que continuam a impactar o público décadas depois. A capacidade de canalizar suas personalidades contrastantes em personagens cativantes demonstra seu talento e profissionalismo, mesmo diante dos desafios. A carreira de Jennifer foi marcada por altos e baixos inesperados.
Em 1986, ela cativou o público com sua interpretação de Jeannie em Curtindo a Vida Adoidado, onde roubou a cena mesmo presa no andar de cima durante as aventuras do irmão. No ano seguinte, ela alcançou o estrelato como Baby em Dirty Dancing, imortalizando-se com a icônica frase: "Ninguém coloca Baby num canto, vamos lá." Após o triunfo inesperado do filme, Jennifer parecia pronta para uma carreira brilhante e duradoura. Infelizmente, pouco antes da estreia, uma tragédia aconteceu. Ela se envolveu em um devastador acidente de carro que tirou 2 vidas e deixou seu namorado, Matthew Broderick, gravemente ferido. Esse evento profundamente traumático lançou uma sombra sobre o que deveria ter sido seu momento de triunfo. Anos depois, Jennifer tomou uma decisão que alteraria imensamente sua aparência e trajetória profissional. Na época, ela ainda não sabia disso. Mas logo ela descobriria que a decisão que pensava que teria um grande impacto em sua carreira acabaria por alterá-la por muito tempo. No início dos anos 90, Jennifer decidiu fazer uma rinoplastia, uma escolha que gerou críticas e especulações sobre seu impacto em sua carreira de atriz. Infelizmente, complicações da cirurgia exigiram um segundo procedimento corretivo, resultando em uma transformação tão drástica que até mesmo seus conhecidos mais próximos tiveram dificuldade em reconhecê-la. Refletindo sobre esse período turbulento, Jennifer compartilhou sua experiência com franqueza, dizendo que foi como se tivesse sofrido um acidente que a desfigurou, tornando-a mais bonita dentro dos padrões convencionais, mas destruindo tudo o que havia construído e em que acreditava. Ela descreveu as consequências como transformadoras, um ponto de virada que abalou sua identidade anterior e sua trajetória profissional. Apesar dos contratempos, Jennifer encontrou um lado positivo na aprovação, descrevendo-a como uma das experiências mais importantes de sua vida. Após todas as suas experiências, ela lançou um novo livro de memórias intitulado Out of the Corner, onde discute esses momentos transformadores com honestidade inabalável e sua jornada de autodescoberta e resiliência diante da adversidade. O livro reflete sobre esse momento decisivo na vida de Jennifer, afirmando que, graças a Dirty Dancing, ela ascendeu ao estrelato no final dos anos 80 e início dos anos 90, e que tomaria uma decisão fatídica que alteraria sua imagem pública para sempre. As consequências de sua rinoplastia foram tão desorientadoras que a própria Jennifer cogitou uma reinvenção completa, chegando a cogitar mudar de nome para se distanciar das repercussões negativas e recomeçar sua carreira do zero. No fim, ela optou por enfrentar as consequências de frente em vez de recuar. Infelizmente, o impacto em sua carreira de atriz foi inegável, já que a cirurgia, que tinha como objetivo aprimorar sua aparência, acabou interrompendo o impulso que ela havia conquistado em Hollywood. Embora tenha conseguido retomar sua vida, muitos fãs e admiradores expressaram seu descontentamento com seu novo visual. Alguns até afirmaram que ela parecia sem graça e igual a qualquer pessoa comum em Hollywood. Embora seja impossível restaurar a aparência original do seu nariz, Jennifer aprendeu com suas escolhas passadas e está determinada a tirar o melhor proveito disso. Quando Dirty Dancing estreou em 21 de agosto de 1987, poucos poderiam prever o impacto cultural duradouro que teria. Produzido com um orçamento modesto de apenas $6 milhões, o filme parecia destinado a uma curta e discreta exibição. O roteiro chegou a ser rejeitado 43 vezes antes de finalmente ser aceito pela Vestron, um pequeno estúdio disposto a apostar nele. Em 2012, Linda, uma figura-chave na produção do filme, compartilhou a história de como ele quase não foi feito, revelando o quão improvável era, na verdade, o seu sucesso. As filmagens terminaram em 27 de outubro de 1986, dentro do prazo e do orçamento previstos, mas o caminho para o sucesso foi tudo menos tranquilo. A equipe não ficou satisfeita com a versão preliminar
e os executivos da Vestron estavam, segundo relatos, preocupados com o produto final. Eles temiam que o filme fosse um fracasso, já que as primeiras exibições foram decepcionantes. Um número impressionante de 39% dos espectadores de teste sequer perceberam que o aborto era um tema central da trama. Quando o filme foi exibido ao produtor Aaron Russo em maio de 1987, sua reação foi sombria, chegando a sugerir que queimassem o negativo e recebessem o seguro, um sentimento compartilhado pelos ansiosos executivos da Vestron. O marketing foi outra batalha árdua. Um acordo planejado com a Clear Seal fracassou quando a empresa se opôs ao enredo sobre aborto, exigindo sua remoção. Diante da recusa dos cineastas, a Clearasil desistiu do projeto, deixando a Vestron responsável pela promoção do filme. Inicialmente, o lançamento estava previsto para julho, mas a data de estreia foi finalmente definida para 16 de agosto de 1987, com o plano de lançar Dirty Dancing nos cinemas por apenas um fim de semana, antes de lançá-lo rapidamente em vídeo doméstico, área na qual a Vestron tinha mais experiência devido à sua origem na distribuição de vídeos. Apesar de todos esses obstáculos, Dirty Dancing desafiou as expectativas e se tornou um enorme sucesso. Arrecadou impressionantes $200 milhões nas bilheterias, superando em muito seu modesto orçamento de produção. O filme ainda ganhou um Oscar de melhor canção original por I've Had the Time of My Life. Ao refletir sobre a primeira versão bruta e as críticas que receberam, Eleanor, uma das produtoras, relembrou as duras críticas iniciais, observando: "O produtor Aaron Russo nos disse para queimar o negativo e receber o seguro. Todo mundo dizia que era uma porcaria insignificante." Essa dura crítica, somada aos muitos desafios enfrentados durante a produção e o marketing, tornou o sucesso posterior do filme ainda mais notável. Hoje, Dirty Dancing se destaca como um fenômeno cultural com apelo atemporal. Sua história, performances inesquecíveis e trilha sonora icônica o transformaram em um clássico adorado. O que começou como um filme de baixo orçamento com perspectivas incertas, se tornou uma parte valiosa da história do cinema, lembrando-nos que, às vezes, os projetos mais inesperados podem ter um impacto mais profundo e duradouro. O sucesso de Dirty Dancing prova que até mesmo filmes menos cotados podem alcançar o status de lendas, deixando uma marca indelével na cultura popular. Dado o impacto que Dirty Dancing teve, muitas pessoas se perguntam por que ainda não houve uma sequência para este filme icônico. Sequência! Em 2020, o E! News confirmou que Jennifer Grey seria produtora executiva e estrelaria um novo filme de Dirty Dancing. Embora os detalhes da trama permaneçam em segredo, a própria Jennifer confirmou em uma entrevista ao Los Angeles Times que reprisaria seu icônico papel como Baby. Ela compartilhou que estava animada com o desafio de analisar a história sob a perspectiva do que acontece 30 anos depois, nos anos 90. Infelizmente, a data de lançamento de Dirty Dancing 2 foi adiada devido à recente greve do SAG-AFTRA, impactando o cronograma de produção e promoção. Inicialmente previsto para 2024, o filme agora foi adiado para o verão de 2025. Apesar desses atrasos, o retorno de Jennifer como Baby Houseman foi confirmado e esforços estão sendo feitos para envolver o máximo possível de membros do elenco original. Como é impossível que Patrick reprisa seu papel icônico, a sequência o homenageará incorporando seu personagem à história, em vez de substituí-lo por outro ator. De fato, a Lionsgate chegou a negociar com os herdeiros de Patrick para facilitar sua participação de forma significativa. No entanto, sua viúva, Lisa Nimi Swayze, expressou dúvidas, observando que Patrick já havia recusado ideias para uma sequência por acreditar que o final do filme original era perfeito.
Embora os detalhes da trama da sequência ainda permaneçam um mistério, o que sabemos é que a premissa básica envolve Baby retornando ao resort de Kellerman para mais um verão de dança e romance. A história entrelaçará sua jornada com a de um novo casal jovem no resort, prometendo muita dança e momentos emocionantes. Ainda assim, a recepção do público a essa notícia foi um tanto inesperada. Muitos parecem concordar com Patrick, afirmando que o final foi ótimo e que não precisa de uma sequência, especialmente se não prometeram que seria tão perfeita quanto o filme original. Outros estão super empolgados e mal podem esperar para que o filme chegue aos cinemas. Agora que o filme está oficialmente quase pronto para ser lançado, a melhor coisa a fazer é esperar para ver que mágica acontecerá desta vez. Lesão no joelho de Patrick. Sabemos que Patrick quase recusou o papel que lhe deu a grande oportunidade, mas não sabemos o porquê. Bem, a resposta é bem simples. Ele sofreu uma grave lesão no joelho durante sua carreira na Broadway. Aliás, o currículo de Patrick até mencionava que ele não dançava para evitar agravar sua condição. Ironicamente, ele acabou conquistando milhões de corações com sua dança em um filme sobre dança. A maioria das pessoas não sabe disso, mas por trás da dança e dos sorrisos, poucos sabiam da dor que ele suportava diariamente ou que ele chegou a correr o risco de ter a perna amputada. Muitos se lembram de Patrick como o artista completo que ele era, um ator talentoso, cantor, galã e dançarino. Poucas estrelas de Hollywood, depois da era de ouro dos musicais, conseguiam oferecer um pacote tão completo com o mesmo estilo e charme. Talvez seja por isso que Dirty Dancing continue sendo um drama romântico atemporal sobre amadurecimento. Mas, nos bastidores, dramas da vida real se desenrolavam com o próprio Patrick. Ele travava uma batalha pessoal. Uma das cenas icônicas do filme, o elevador no lago, apresentou um desafio devido à água fria, mas não representou riscos físicos ou de segurança significativos. Enquanto isso, Patrick, por outro lado, enfrentava problemas mais dolorosos. Ele explicou que, como a maior parte da cartilagem do joelho havia desaparecido, os ossos simplesmente se atritavam dolorosamente uns contra os outros. Segundo ele, apesar de Jennifer ser muito leve, levantar alguém na água faz até a pessoa mais magra se sentir como se pesasse 225 quilos. Esses problemas se intensificaram durante as cenas de levantamento em ambientes fechados ou em que Johnny ensinava Baby a se equilibrar em toras. Patrick caía com frequência, o que fazia seu joelho inchar tanto que precisava ser drenado. Caso você esteja se perguntando qual foi a causa dessa lesão que mudou sua vida, Patrick explicou que ela remonta à sua adolescência, quando ele era um promissor jogador de futebol americano do ensino médio e sofreu danos significativos na perna esquerda. Para fortalecer as articulações após o acidente, ele se dedicou à dança e à ginástica, eventualmente trocando a carreira esportiva pela dança. Com o tempo, tornou-se bailarino principal da Elliott Feld Ballet Company. Mas, aos 24 anos, a tragédia o atingiu novamente. Um abscesso dentário levou a uma grave infecção por estafilococos na corrente sanguínea de Patrick, que se instalou em sua perna lesionada, levando os médicos a alertá-lo de que, sem tratamento urgente, ele corria o risco de amputação. Patrick relembrou: "Foi um milagre eu ter sobrevivido." Mesmo tendo se passado uma década desde as filmagens de Dirty Dancing, a dor na perna persistia, agravada pela coreografia extenuante e pelo cronograma apertado de filmagens de 43 dias. Curiosamente, os espectadores jamais suspeitariam de sua luta, levando muitos a atestar que Patrick era realmente um ator nato. Sua dedicação à arte e a capacidade de mascarar a dor também ressaltaram seu profissionalismo e comprometimento, tornando sua interpretação de Johnny ainda mais notável. Ao concluirmos nossa jornada pelas histórias não contadas,
e momentos ocultos por trás de Dirty Dancing, fica claro que este filme icônico guarda muito mais profundidade e mistério do que aparenta. Do título polêmico que quase inviabilizou seu lançamento à química inesperada entre Patrick Swayze e Jennifer Grey, todos os aspectos de sua criação foram repletos de desafios e surpresas. Apesar das dúvidas iniciais e das tensões nos bastidores, Dirty Dancing se tornou um fenômeno cultural, desafiando expectativas e conquistando corações no mundo todo. Enquanto aguardamos ansiosamente a sequência e refletimos sobre o impacto do filme, lembramos que, às vezes, os projetos mais inesperados podem deixar uma marca em nossos corações e mentes. Dirty Dancing continua sendo um clássico atemporal, não apenas por suas cenas memoráveis e sequências de dança eletrizantes, mas também pelas histórias humanas genuínas que se desenrolaram tanto na tela quanto nos bastidores. Quais dessas cenas você conhecia? Conte para nós nos comentários. E também, nos diga se deixamos passar alguma cena. Obrigado por assistir e não se esqueça de conferir mais vídeos emocionantes. Clique em reproduzir no vídeo que está na sua tela.